Olá, companheiros. Que bom que vocês retornaram. Estavam ansiosos para essa parte 2, né? Eu garanto que vocês não irão perder a viagem. Essa parte 2 traz uma ferramenta muito interessante, como nós comentamos lá atrás, na parte 1 desta videoaula, que fala da matriz SWOT, onde nós podemos colocar em prática dentro das nossas instituições. Se dá certo lá fora, por que não colocar dentro das nossas instituições também? É uma ferramenta muito interessante, onde necessita da colaboração de todos aqueles que participam da nossa instituição. E a segunda ferramenta eu vou deixar para apresentar na parte 3 desse material muito interessante que nós montamos com muito carinho, com muito amor, para dar a cada gestor, a cada dirigente, presidente, conselheiro da Casa Espírita, material para que possa perpetuar com qualidade a nossa instituição. Assim sendo, nós vamos dar início ao nosso material didático, trazendo aqui para vocês o vídeo-aula desta parte 2, em que nós vamos trabalhar alguns aspectos bem interessantes, conforme nós prometemos lá atrás. Aqui está, lembram desse slide? Aqui está a matriz SWOT. Repare que essa matriz, ela é, na verdade, dividida em 4 partes, em quadrantes, né? Podemos dizer assim. Repare que os fatores internos são relacionados a fatores positivos e negativos. E os fatores externos também. Fatores positivos e negativos. Antes de mais nada, é sempre bom lembrar que a nossa instituição está completamente à mercê de fatores de todas as ordens, seja ela endógeno, ou seja, interno, ou fatores exógenos, que vêm de fora para dentro e que pode desestabilizar a nossa instituição. Então, por exemplo, olhando fixamente a esse modelo, para facilitar, né, o conhecimento da nossa instituição espírita, porque a gente resolvendo, analisando e colocando dentro desses espaços que estão em branco, a nossa realidade, o que acontece dentro da nossa instituição, a gente vai começar a conhecer melhor e até perceber a saúde da nossa casa espírita, como ela está hoje, como se fosse uma fotografia, um momento pontual de como está a nossa instituição hoje, nesse momento. Então, voltando aos fatores internos, vocês vão ver que os fatores positivos são as forças, aquilo de bom que a gente traz no DNA da nossa casa, que os nossos colaboradores ajudam a potencializar, são as forças, né, que temos internamente na nossa casa, o nosso grupo, né? E o fator negativo, poderemos colocar as fraquezas, aquilo que a nossa casa deixa a desejar, coisas que nós estamos falhando, mas que podemos e temos que fazer mudar isso. São as fraquezas que nós observamos até no dia a dia. Em relação aos fatores exógenos, aos fatores externos, nós temos que ver as oportunidades que o nosso momento espírita, do movimento espírita, está proporcionando. O momento econômico, o momento político, social, às vezes acontecem coisas que nós podemos estar alheios a tudo, mas é importante tirar algum proveito dessa situação que vem de fora para dentro, ajudando, repito, a otimizar, a potencializar a nossa instituição. Mas também tem as ameaças, que se nós não estivermos prevenidos, atentos a esses pontos negativos, nós poderemos tropeçar e tropeçar feio. Por isso que todo planejamento ele tem que previamente, né, analisar o que poderá acontecer de bom e de ruim dentro da nossa instituição. Não só as coisas boas. Temos que também antever, tipo, um cenário
estratégico, né? Aquilo que poderá ocorrer com os atores que estão ali envolvidos nessa situação. Então, vamos exercitar esse modelo SWOT? Vamos começar bem devagar, analisando primeiramente as ameaças. Vamos analisar as ameaças. Vamos ver de que maneira nós podemos montar essa matriz SWOT. Repare que eu coloquei do lado esquerdo um elemento, uma relação importante dentro dessa análise de ameaça na evangelização. Que evento é esse que eu consegui tirar em relação à evangelização? Um evento que é uma ameaça para várias instituições hoje no movimento espírita. A saída dos jovens evangelizandos da instituição espírita quando chegam na mocidade. Perfeito? Isso acontece em muitas instituições. E aí, para analisar de uma maneira lógica e racional e com bom senso, façamos as perguntas-chave. E as perguntas-chave são essas. É um exemplo, pessoal, e ninguém precisa respondê-la. Isso aí pode ser a realidade de uma instituição. Por quê? Porque cada instituição tem as suas ameaças de forma diferenciada. Uma instituição espírita não é igual a outra, como um espírito também não é igual ao outro. Então, nós colocamos aqui de maneira didática essas perguntas-chave, mas não quer dizer que está acontecendo na sua casa e você nem tem a preocupação de respondê-las. É um exemplo, né, lúdico, mas, porém, verdadeiro, que acontece no movimento espírita. Você pode fazer qualquer outro tipo de análise de ameaças, não só em relação ao problema da evangelização. Você pode fazer o que desejar, dentro daquilo que você entende como uma ameaça à continuação da sua casa espírita. E aqui, então, nós fizemos 7 questionamentos relacionados a esse evento que a gente acabou de falar. Primeiro, se não agirmos, que prejuízos poderão resultar essa ameaça na nossa instituição espírita? Gente, até o fechamento da casa pode acontecer. Quais atores são ou serão afetados pela ameaça? Para combatermos essa ameaça, quais ações deveríamos tomar? Então, esse tipo de postura permite que a casa, de uma forma democrática, debata as suas dificuldades de forma transparente com todos os colaboradores. Nós não estamos em nenhum momento falando e colocando para vocês o presidencialismo, né, antidemocrático. Pelo contrário, estamos convidando as casas que ainda têm o regime presidencial para convocar esse tipo de reunião, esse tipo de ferramenta para se colocar em prática, para que, de forma aberta, transparente, possamos ter uma ideia da governança, ou seja, o que está acontecendo de fato dentro da nossa instituição. E outro item, a minha ação criará um novo problema? Se sim, como resolvê-lo? Que tipo de ação eu vou tomar, né, para que o problema não fique mais difícil de ser resolvido? Quais atores serão afetados pela minha ação? De que recurso nós dispomos para resolver esse problema? Como responder a essa ameaça? Então, eu coloquei aqui um exemplo de ameaça que pode chegar a uma instituição. E vocês perceberam como é interessante a gente analisar dessa maneira, com um grupo de companheiros da casa, de gestores, né, diretores, para que a gente possa eliminar as ameaças que, por acaso, estejam chegando à nossa instituição. Uma outra análise que nós podemos mostrar nesse slide é o de oportunidade. Nós não falamos isso, que também existem as oportunidades que o modelo externo está promovendo, né? Vamos ver isso em relação ao colaborador.
aquele que chega para frequentar a sua casa e vira trabalhador da sua casa espírita. A chegada desses novos trabalhadores na instituição espírita após a pandemia, que é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Quais seriam essas perguntas chaves para começar a analisar esse evento? Se explorarmos esta oportunidade, que benefícios obteremos? Né? O que é que eu vou ganhar com isso? É interessante trazer novos trabalhadores, mostrar a nossa casa, cativar o coração desses companheiros que estão chegando à nossa casa? Teremos benefícios ou não? Claro que sim, né? Para explorarmos esta oportunidade, como deveríamos então agir? Qual a presente realidade da minha instituição para receber esses colaboradores? Eu estou preparado para receber? A minha casa tem essa postura de abrir os braços, de abraçar os companheiros que lá estão chegando? Quantas casas nós conhecemos que se caracterizam pela amizade, pelo bom ambiente fraterno, onde os diretores, até mesmo o presidente, está lá na porta recebendo, apertando a mão do companheiro e perguntando: se tiver alguma dúvida, após a reunião, nós estamos aqui para ajudar. Precisa de um atendimento fraterno, recebido com amor, carinho, porque a nossa doutrina consoladora permite tal postura dos nossos frequentadores e dos nossos dirigentes. Outra questão: que atores serão afetados pela nossa ação? Quais as consequências da nossa ação para o longo prazo? Vai trazer benefícios? Quais são eles? Como nós podemos trazer esses frequentadores, colaboradores, para assumir novas posturas, uma nova missão dentro da casa espírita, uma nova tarefa? Eles estão qualificados também para isso? É uma outra questão que nós temos que fazer, dar qualificação a eles. Não é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho aqui de capacitação? Devemos estar sempre estudando, sempre aprendendo, nos atualizando sempre, para poder dar continuidade à nossa casa e trazendo os modelos da ciência mais modernos para serem tratados, discutidos, estudados com os nossos companheiros. Quais as consequências, então, dessa ação para o longo prazo? Há riscos? Se sim, como agir? Veja como é interessante o diálogo fraterno, como é importante a discussão amiga e fraterna para o bem da nossa instituição espírita. Por outro lado, nós podemos ver agora a análise das forças internas. Lembra? Nós falamos das forças endógenas, internas. Então, o que é que a nossa casa traz de legal? Por exemplo, o estudo sistematizado. Algumas casas dizem que os seus estudos são sensacionais, porque tem no DNA daquela casa, né, toda a dedicação ao estudo sistematizado. É o evento que a gente destacou aqui, ó. Dedicação ao estudo sistematizado da doutrina espírita e dos ensinamentos kardecianos na nossa casa espírita, que é o start, o alicerce, a pedra fundamental para que a gente possa continuar estudando no movimento espírita dentro da nossa casa espírita. Então, aí vem as perguntas, chave. Quais as nossas melhores atividades dentro da nossa instituição na divulgação da doutrina espírita? Muitos poderão dizer: eu estudo sistematizado. Ótimo. Então, quais são os nossos melhores cursos? Como podemos otimizá-los? Sim, nós não podemos ficar à mercê daquela velha frase: time que ganha não se pode mexer, né? Time que ganha não se mexe. Mexe sim, porque senão ele vai começar a ficar empatando e vai perdendo, e aí vai ficar eliminado do torneio. Então, a gente pode estar sempre melhorando.
nunca ficar confortável naquela situação, procurar sempre um plus a mais para oferecer à nossa instituição. Então, podemos otimizar, sim, podemos potencializá-lo, sim. Quais os nossos melhores recursos humanos para um curso presencial de ensino à distância, como muitas casas já estão adotando, outras de forma híbrida, outras somente no ensino virtual, no ensino online, no ensino à distância, com essa mesma ferramenta que nós temos, o Zoom e outras, né, que apareceram durante esse período em que as casas espíritas se reinventaram. Mas nós temos recursos à nossa disposição para fazer um curso desse tipo? Quais são as vantagens do nosso ambiente online? Nós estamos capacitados para isso? Temos tecnologia para isso? Precisa ser aprimorado? Tem capital humano para gerenciar isso? Então, são perguntas que vão fortalecer um aspecto positivo da nossa casa, que é, por exemplo, estudar a doutrina espírita. E dentro desse link que nós estamos fazendo aí de cursos, eu coloquei um exemplo das fraquezas, bem interessante, que vai de encontro realmente a tudo isso que nós falamos aí na parte do estudo. É o lado oposto, das fraquezas. Os cursos oferecidos por algumas casas espíritas, que é o escopo dessa análise de fraqueza que nós estamos abordando agora, pode ter um probleminha, ou seja, a utilização de outras obras em grupo de estudo nas nossas instituições, ao invés do Pentateuco kardeciano. Ou seja, o estudo sistematizado, ou o estudo que a casa oferece, não começa pelas obras de Kardec. E isso pode dar, e dá, com certeza, sérios problemas em relação ao estudo dentro da casa espírita, porque nós estamos começando de uma forma errônea, não pela base primária, que são as obras kardecianas. Então, aí vem as perguntas-chave que vocês podem fazer. Eu repito, isso aí são exemplos. Muitas vezes não tem nada a ver com a sua casa, mas é um exemplo de como você pode montar essa ferramenta, distribuir com os colaboradores. Vamos fazer isso? O que é que vocês marcaram? O que é que vocês colocaram aí no evento? Quais foram as suas perguntas-chave? Basta ter uma reunião administrativa para poder colocar em prática, né, essa ferramenta. Aí vem a pergunta-chave. Estudamos alguma obra sem antes estarmos com o conhecimento básico da doutrina espírita? Olha só, gente. Para combatermos esta fraqueza, estudamos constantemente as obras fundamentais da doutrina espírita? O nosso pessoal está devidamente capacitado para ministrar os cursos? Pergunta importantíssima. Nossos processos didáticos e o material bibliográfico para montar um material de estudos são confiáveis? Da onde ele veio? Quem elaborou? Quem formatou? Quem distribuiu? Olha a nossa responsabilidade nesse momento. Os nossos alunos detêm pré-requisitos necessários para fazerem os cursos? Eles estudaram a obra básica de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, para poder lá na frente estudar algo mais complexo, como, por exemplo, o Livro dos Médiuns? Complexo, entre aspas. Mas como é que está isso aí? Como é que está esse elo de ligação, esse elo de onde nós chamamos de pré-requisitos básicos necessários para o encaminhamento dos cursos? Gente, isso tudo aí é para facilitar a nossa visão em que nós vamos administrar a nossa casa, conhecendo melhor a nossa casa e administrando também os relacionamentos dentro da casa espírita. Ou vocês acham que não há problemas dentro da casa espírita?
dentro de uma instituição. Claro que tem. E os milindres? É difícil, né, pessoal? Muitos de vocês já passaram por situações complicadas, difíceis, mas nós temos que levar à frente, à luz, né, da doutrina espírita, à luz dos grandes companheiros que nos intuem para que possamos levar à frente esse projeto, que não é nosso, é de Jesus. Ninguém é dono de uma casa espírita. A casa espírita é de Jesus. Então, nós temos que saber trabalhar, administrar esses relacionamentos interpessoais, intergrupais. Lembrando que a nossa casa espírita ela é cercada de vários colaboradores, chamados stakeholders. Olha só quantas pessoas estão envolvidas, tem até muito mais do que isso. Colocamos algumas delas para vocês refletirem. O Estado, né, dando autonomia, dando credibilidade à nossa instituição através de todos os documentos que devem ser confeccionados, emitidos e registrados, né, prestando atenção na sua legislação. O movimento espírita, em geral, muitas casas não estão vinculadas ao movimento espírita, preferem ter um trajeto independente. Os usuários, são aqueles frequentadores que lá estão, eles estão sendo bem orientados dentro da chamada pureza doutrinária, que é uma expressão meia controversa, né? Mas nada mais é do que estar com Kardec, sem nenhuma mistura, sem nenhum modismo dentro do movimento espírita. A comunidade que cerca a nossa instituição, muitas vezes comunidades pobres, carentes, onde nós doamos, né, aqueles mantimentos, cobertores nessa época que estamos vivenciando, alimentos, quentinhas. Tem várias oportunidades em que a comunidade em torno da nossa instituição é beneficiada. Os associados, a Casa Espírita precisa sobreviver. Ela não vive apenas da boa vontade dos seus colaboradores. Há despesas, sim, e nós temos que conversar sobre isso também. Como ajudar financeiramente a nossa instituição. Os doadores de mantimentos, né? Os doadores de, vamos dizer assim, até financeiros, podemos dizer também, doadores de leite, né? De arroz, do feijão, né? Que traz lá um colchão, uma cadeira de roda quando alguém está precisando. São os parceiros, esses parceiros que estão dentro e fora da nossa instituição. Os consumidores são, podemos dizer que somos nós. Nós somos os consumidores, nós estamos consumindo o quê? Nós estamos consumindo fé, nós estamos consumindo amor, consolação dentro daquela casa. Por isso que a doutrina espírita ela é confortadora, porque ela mostra, através de uma palavrinha mágica chamada reencarnação, o porquê das dificuldades de hoje. Os fornecedores da nossa instituição, de todas as matizes, para que ela possa estar funcionando, né? Os trabalhadores, peça fundamental, os voluntários da nossa instituição. Veja quantas pessoas estão envolvidas dentro da casa espírita. Por isso que temos que saber administrar os relacionamentos com todos esses stakeholders. Todos eles são importantes. Ninguém pode dizer, aquele item ali é o mais importante. Não, é o de baixo. Não. Todos, sem exceção, são importantes. São elos de uma corrente que vai fazer esse movimento, dar os primeiros passos e crescer dentro da nossa seara espírita. Gente, assim nós terminamos essa parte 2, convidando todos vocês
para que estejam conosco na nossa parte 3, onde uma nova ferramenta será apresentada para que vocês estudem, analisem, como eu sempre peço, voltando, né, o vídeo, anotando, pesquisando. E juntos nós estaremos caminhando com o nosso objetivo maior, que é de perpetuar o movimento espírita dentro das casas que compõem a Seara Espírita, em especial do Rio de Janeiro. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e até a parte 3.